Se você é um atleta de qualquer modalidade esportiva, saiba que o marketing de influência pode ajudar muito em sua carreira. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo. Esse podcast incrível que é um oferecimento do Grupo Arnone, do Instituto Global e que, como já é de costume, sempre recebemos aqui convidados mais do que especiais para falar de pautas importantíssimas e hoje não seria diferente. Como eu falei logo na abertura, hoje nós vamos falar sobre marketing de influência, marketing em geral, vamos trazer exemplos aí de celebridades, outros atletas, vai ser um papo muito bacana. E para um papo tão importante, eu teria que chamar uma autoridade no assunto. Então quero dar as boas-vindas. Bernardo, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado Irmão, pela sua presença, meu obrigado aí. velho. Pô, obrigado eu, cara. É uma honra estar aqui com vocês, participar desse projeto. O estúdio está lindo. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bastante coisa boa aí pra gente falar. Poxa, que bacana. Bernardo que tem uma agência incrível que é a 55 Connect, E o correto? 55 Vem, 55 Connect vem do Rio, né? do Rio, Legítimo carioca mesmo, né? Pô, A gente então, faz umas pontes aéreas com frequência, mas no Rio de Janeiro, mas do tá Rio no de Rio, né? Janeiro. Sempre, né? Moro Mas no que Rio de Janeiro, bacana. moro no Rio E de quando Janeiro. eu vi que ele ia estar em São Paulo, eu falei, cara, a gente não pode perder essa oportunidade de bater esse papo, que com certeza vai ser incrível. Antes da gente começar, pra galera que está nos acompanhando, muitas vezes não entende, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da sua história também, da sua trajetória, mas pra quem não tem tanta afinidade com esse assunto, o que seria um marketing de influência? Cara, assim, baita pergunta, porque é aquela pergunta que, assim, tá dentro do contexto e foge do contexto ao mesmo tempo, né? Muita gente entende o que é marketing de influência sem entender o que é marketing de influência. Mas de uma maneira didática, né, e tentando trabalhar o nível de consciência das pessoas frente a marketing de influência, nada mais é do que a oportunidade de, dentro de um planejamento de negócio de uma empresa, ela considerar fazer marketing através do canal influenciador, considerando o influenciador mais um canal de mídia, tá? Para que aquela empresa alcance os seus objetivos de marca e comunicação, no caso, através do uso de influenciadores. Isso é marketing de influência. Perfeito. Então, na realidade, quando a gente fala de marketing de influência, isso conta muito também de acordo com a confiança que aquele influencer passa. Então, são pessoas que muitas vezes seguem ele e que acreditam que a gente vem acompanhando, né, recentemente, né? A gente está numa semana muito agitada, muito se falou sobre alguns temas sobre casas de aposta, aqueles joguinhos e tudo mais, de alguns influencers que fazem algumas propagandas enganosas e realmente existe essa questão de que normalmente a pessoa que eu estou seguindo é porque eu acredito, eu gosto do estilo de vida dela, eu gosto daquilo que ela faz, do que ela fala, e então está intimamente ligado com a confiança que esse influencer passa, correto? Sem dúvida alguma. O maior ouro que um influenciador tem é a marca pessoal dele, né? Esse é o mais interessante, inclusive, para as marcas que desejam se assemelhar a ele, porque é óbvio que uma marca, buscando ali resultado de negócio, ela vai olhar para os views do influenciador, né? Para como ele consegue trazer de resultado, né? De alcance de mídia e visualização, mas visualização por visualização a marca consegue alcançar através do Ads do Facebook ou do Google, né? O grande ouro que o influenciador tem é somar isso à sua marca pessoal, porque ele doa esse alcance para a marca com a credibilidade da marca pessoal dele, que conta bastante para os seguidores dele. Então, Legal. quando uma marca vai fazer um anúncio, se esse anúncio chega frio para uma audiência, é uma coisa. Vamos lá, você está fazendo um anúncio da sua marca para a sua audiência, né, alvo, digamos assim. Vamos supor que essa sua audiência alvo não conhece a sua marca ainda. Quando esse anúncio chega frio pela sua própria página, através de um impulsionamento de mídia em alguma plataforma, né, digital, a pessoa ela pode vir a entrar na sua página, ver quem você é, te observar, etc e tal. Quando ela chega essa mensagem através de um influenciador que essa mesma audiência já segue, já doa a atenção, já credibiliza a mensagem que vem dele, a sua marca ela ganha um poder de relevância que ela não teria chegando num anúncio frio. Então é a soma ali, né, de todos os dados demográficos que o influenciador pode doar junto ao alcance de mídia, enfim, etc., junto à marca pessoal dele, que, na minha opinião, pelo menos é o maior ouro que o influenciador tem a dar, doar para as marcas. Não, incrível. E você acredita que houve um momento que teve um boom nessa pauta? Quando que foi? A gente sabe que as redes sociais, quando a gente para pensar, uns 10 anos atrás, ainda é, pouco sabia como a gente sabia como utilizar, né? Na realidade, pô, vou ver ali. Acho que o Facebook, Instagram começou, cara, quero acompanhar minha família, quero acompanhar meu parente que está lá em outro país, quero só ver o que ele está postando. Mas teve algum momento que a galera entendeu, isso aqui pode se tornar um produto, isso aqui pode ser a minha carreira, porque a gente sabe hoje que influencer, muitos deles
literalmente vive daquilo, né? Às vezes o Sim. cara não tem uma empresa, algo do tipo, e só vive daquilo. Quando foi esse boom? Bom, tem uma trajetória, né, até a gente chegar nesse boom e, na minha opinião, a trajetória, ela literalmente certifica o boom. Se a gente for pegar, a influenciador existe desde os tempos ouros de Orkut, né? Influenciador existe, querendo ou não, desde os tempos ouros de TV. Né? A grande questão é que o influenciador, né, ele é uma pessoa, né, ele é uma marca pessoal, digamos assim, que flerta muito bem a audiência através de meios de comunicação, né? Agora, quando a internet vem, todo mundo que era apenas audiência também vira emissor de informação. E Perfeito. aí a gente começa a ter os influenciadores navegando com seus próprios canais, e não mais dentro de canais, ou dependendo de canais terceiros, né, para serem influenciadores. E aí, dentro disso, né, eu diria que desde os tempos ouros de Orkut, nós temos influenciadores, grandes influenciadores na internet, inclusive influenciadores que tinham seus próprios blogs na internet livre, digamos assim, com seus próprios sites, enfim, daí por diante. O Facebook impulsiona muito isso, o estouro do Facebook ali de 2011 a 2013, né? Acompanhado ao boom que o Instagram teve em 2012, 2013 principalmente, entendeu? Uma virada de chave no Brasil com os influenciadores usando o Instagram foi em 2016, né? E eu particularmente gosto de citar uma época que foi as Olimpíadas, aonde a gente começou a ver uma atração muito forte entre o ambiente digital e o ambiente físico. Que a gente teve um evento que parou o mundo, digamos assim, no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Com influenciadores já fazendo trabalhos de marca, né? Para que de alguma maneira eles engajassem as suas audiências em torno do pretexto do evento Olimpíada naquele momento. Na minha visão, olhando para trás, isso despertou uma grande janela de oportunidade ao público que já vinha tracionando alguma coisa ali na internet, no Instagram principalmente, entendeu? No que se diz respeito à criação de comunidade, né? E formulação de audiência qualificada. A partir do momento em que o influenciador ele formula uma audiência qualificada e uma comunidade forte, ele pode oferecer aquilo ali para as marcas. E aí, independente da plataforma, YouTube, Instagram, Facebook na época, depois, mais tarde, veio o TikTok também, entre outras demais plataformas, né? Mas independente do canal, independente da plataforma, o influenciador, ele é todo o canal ou toda pessoa, digamos assim, que retém uma comunidade aquecida em torno do conteúdo que ele gera. Legal. Né? Então, eu diria que esse boom, mais uma vez, ele veio se formando ao longo do tempo, de acordo e com a premissa de, a partir do momento em que a internet veio e a gente teve uma disrupção dos meios de comunicação, todo mundo que era apenas audiência virou emissor, logo uma coisa que você fala, né, uma coisa que você posta pode alcançar milhões de pessoas e por que não essas milhões de pessoas começarem a querer acompanhar você, né? Perfeito. Vai tudo depender de como você vai retroagir à atenção que essas pessoas vão te dar. E aí é interessante que você gere valor através de conteúdo e comece a fazer uma bola de neve em torno disso, possivelmente criando ali um cenário, né, de uma carreira de um influenciador, digamos assim, Bacana, né? né? No contexto geral, é você explorar aquilo que a pessoa faz bem também, e automaticamente, como você falou, ela gera uma comunidade que se espelha nela, né? Meu, pô, aquele cara é fera nessa pauta, aquela mulher é fera nessa pauta, eu quero acompanhar, e normalmente tudo que ela trouxer em torno daquele tema vai ser uma opinião válida, né? Então, isso é muito legal. E como é o trabalho hoje da 55 Connect nessa parte de influenciadores? Hoje, qual é a atuação da agência exatamente? O core da 55 é verdadeiramente representar influenciadores, né, no mercado. Então a gente é responsável por todo o intermédio de contratos publicitários, né, oportunidades entre marcas e pessoas. A gente também trabalha com captação de patrocínio e assessoria comercial. Legal. E assim, de alguma maneira, cara, esse é o nosso core e esse sempre foi o nosso core. A questão é que em disrupções de mercado que acontecem em curto prazo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, a gente começou só com assessoria, partiu para representação e hoje a gente também opera via full service para marcas que desejam de alguma maneira trabalhar o canal influenciador. Bacana. E aí
aí nesses tipos de contrato a gente não se resguarda apenas ao nosso casting, né, de agenciados. A gente literalmente faz papel de curadoria ali para a marca, né, representa ela no mercado e monta um squad personalizado que vai verdadeiramente possibilitar ela alcançar os seus objetivos de negócio através do utensílio de influenciadores. Que bacana. E hoje vocês têm uma gama aí de quantos influenciadores, mais ou menos? Então, agenciados hoje a gente tem 37. Caramba, é gente, hein? É gente. Mas tem uns diretos ainda que com certeza Então, você tem muito contato, né? aí tem os representados, que a gente tem a oportunidade de elencar oportunidades de negócio, né? Aí são mais de 100. Nossa, é muita São, gente. são bem mais de 100, na verdade. Entendeu? Que a gente tem um termo de adesão de representação que a gente pode levar a oportunidade de negócio, seja esse influenciador agenciado por alguma empresa ou não, né? A gente tem parceria estratégica com muitas empresas que também fazem agenciamento. Então, de alguma maneira, a gente tenta penetrar o mercado de uma maneira bem flexível, digamos assim, porque a gente entende também que o mundo hoje é muito flexível, né, cara, no que se diz respeito ao negócio. Então, é dessa maneira que a gente flerta, né, as oportunidades de negócio para nossa própria empresa. Poxa, bacana. E como que funciona normalmente, vamos chamar essa curadoria, essa análise? Imagino que muitas pessoas, principalmente que estão iniciando nesse meio, te procuram. Como que você analisa e fala, meu, realmente você, no melhor do sentido, tá, gente? É um produto muito interessante para o mercado. Como que você faz essa avaliação? Cara, o que eu gosto. Tem duas coisas que eu gosto bastante de medir. A primeira é muito pessoal, do influenciador, que é o quão aquele projeto tem uma seriedade profissional, né? Porque você vê hoje muitos perfis na internet que conseguiram ter um alcance genuíno ali, né? Mas só usam aquilo para entretenimento, não dependem daquilo para viver, ou então não planejam levar aquilo como uma carreira, como uma empresa, uma das empresas que ele pode vir a ter, digamos assim. Então, isso não faz sentido para a gente, caso seja dentro desse contexto, né? Agora, caso você veja uma seriedade profissional em torno do perfil, né, e do projeto que ele está guiando, faz total sentido para a gente, né? E um outro ponto, cara, é a gente conseguir metrificar o quão genuína é a relação dele com a audiência dele, porque no fim do dia, essa audiência ela vai valorar, né, a posição de mercado dele para o que a gente vai gesticular ali em conjunto com marcas ou assessorando, quem sabe, ele a criar uma marca própria, entendeu? Então, são os dois assets, assim, que de alguma maneira a gente vê num primeiro momento. Eu poderia falar dos outros assets que vai para uma parte um pouco mais artística, às vezes, né? Mas são coisas Né? são coisas um pouco mais intangíveis, entendeu? E que assim, na minha visão, não vão determinar resultado de negócio, sabe? Perfeito. E já aconteceu ao contrário também. Eu sei que muita gente deve te procurar buscando iniciar nessa carreira, mas já tiveram casos que, na realidade, você olhou uma pessoa que ela nem se considerava um influencer e você falou, cara, você tem potencial para isso, você tem uma comunidade. Acontece ao contrário também? Cara, acontece, a gente faz busca ativa de novas personalidades, de novos perfis, principalmente nos momentos que a gente está fazendo algum tipo de serviço de curadoria ali para marcas, né, representando marcas no mercado. Mas assim, a gente já costuma ir em perfis que a gente vê literalmente com clareza, inclusive, que estão tracionando oportunidades de negócio dentro do viés de marketing de influência, né? Eu ver uma pessoa que ainda não é influenciadora e falar que ela teria um talento, cara, são coisas muito minuciosas que podem me mostrar isso. Às vezes você vê, não sei, cara, vamos lá, pode ser qualquer um, tá? Qualquer indivíduo, mas sei lá, cara, vamos lá. Às vezes você vê uma menina de 17 anos com uma intimidade danada, com a câmera, com o celular e com o que ela já trabalha ali nas redes sociais dela, mesmo sendo um perfil fechado. E ela gosta daquilo, tem pretensão e tesão de fazer aquilo todos os dias. Eu posso muito bem chegar para ela e falar, cara, você não tem vontade de tentar, pelo menos, flertar algum tipo de oportunidade de escala da sua audiência, ser uma criadora de conteúdo em torno das pautas que você gosta de abordar, em torno daquilo que você quer levar para o mundo como valor, entendeu? Isso pode ser muito interessante, independente de número de seguidor, de qualquer coisa que essa pessoa tenha, sabe? Mas seria um comentário muito parecido com, não sei, às vezes um jovem se interessar por estar dentro de uma sala de cirurgia, entendeu? E eu falar para ele que ele poderia tentar ser médico, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão do que era o ramo artístico antigamente,
nossa, essa é a pessoa. Mas no que se diz respeito a influenciador, eu gosto de trazer para uma base um pouco mais pé no chão e normativa, normal, sabe? Digamos assim, até porque eu tenho uma premissa de que todo mundo é influenciador. Desde o momento Legal. que nasce. Então, a realidade é que todos somos influenciadores, né? O que vai fazer com que você realmente seja um influenciador profissional ou não, né? É a sua própria, proatividade no que se diz respeito a como eu vou usar a minha influência ao meu favor e, né, a um objetivo de negócio meu, digamos assim. E eu achei muito legal que você citou, porque na verdade não são só números, né? Às vezes você tem um cara que tem 1 milhão de seguidores, mas tem um cara que tem 50 mil que é muito mais engajado, que tem um poder de influência muito maior. E muita gente se engana nisso, né? Acha que, pô, às vezes, me contrata porque eu tenho tantos seguidores. Às vezes o cara não tem Não, nenhum Media Kit, não tem nada, não mostra os dados, porque pensa que é só número, e não é, né? exatamente. Por exemplo, isso é muito interessante que você falou. Ontem eu estava numa reunião que isso foi abordado, inclusive, e aí eu ressaltei, né, que número de seguidor não importa. O que importa é quem te segue, né? O que determina a influência, e a relevância, principalmente, de um influenciador é o quão as pessoas que doam atenção para ele consideram ele relevante, né? Então, de alguma maneira é, quando uma marca ela tá ali procurando um influenciador, o número de seguidor, a qualidade do alcance dele importa, é claro, a qualidade do alcance dele importa, mas o número de seguidor por si só não quer dizer muita coisa. Até porque, por exemplo, muitas vezes, vamos lá, você tem um influenciador aqui de 1 milhão de seguidores. Cara, você já sabe que ele alcança bastante gente. O que vai barrar a marca trabalhar ou não com ele? São questões de valor. Valor de marca, posicionamento de marca, contexto de conteúdo, entendeu? Pauta de conteúdo. Perfeito. Se você parar para olhar holisticamente, né, analisar holisticamente e listar esses guides, número de seguidor, né, barra alcance, são 2 guides. Esses outros que eu te falei são 8 guides. Então, dos 10 guides necessários para uma marca se amparar, contratar um influenciador, né, 8 não dizem respeito ao número de seguidor. Olha só. Você tá entendendo? Entendi. E muita gente Se se engana, né? prostitui até no mercado. Verdade. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores. Tá aí, daí? Entendeu? Quem você Eu alcança, né? conheço pessoas com 30 mil, 20 mil seguidores que ganham muito mais dinheiro, por exemplo, com contratos de marca, do que gente que tem 2 milhões de seguidores. E aí? Não adianta, né? É uma questão de posicionamento, cara. Qual é o valor que você gera para sua comunidade e o quão ele é relevante dentro dos contextos que você carrega? Porque é isso que vai fazer a minha marca se conectar com a sua. Aí, no caso, a minha marca, né, que vai contratar um influenciador, né? Então, se você tem um influenciador que fala muito sobre um lifestyle voltado à vida saudável e fitness, tem 1 milhão de seguidores e um percentual de audiência muito interessante e é constante e carrega aquilo como verdade, né, e realmente gera valor via conteúdo através desses contextos que ele carrega como verdade, né, isso vai ser muito interessante para marcas que permeiam buscar públicos que se interessam por esses assuntos. Perfeito. Marcas de suplemento, marcas de fashion fitness, marca de dermocosméticos, marca de suplementos voltados à performance, a medicina preventiva, por que não? Entendeu? Estou dando um exemplo aqui de segmento, Perfeito. né? Enfim, mas seria assim e é assim em relação a outros segmentos também, né? Poderia ser, por exemplo, uma pessoa que pega um influenciador que é fissurado por futebol, né? Que fala todos os dias sobre expectativa em relação a resultados de jogos, em relação a resultados de torneios, de campeonato, a contratações, a possibilidade de tendência frente ao esporte no Brasil. Pô, cara, esse cara é um baita parceiro para casas de aposta, por exemplo, porque elas vão querer flertar com o interesse genuíno da audiência dele, que já demonstra um interesse genuíno pelo conteúdo que ele produz, que sustenta, querendo ou não, a pauta da casa de aposta. Perfeito. Entendeu? Então você vê o que vai determinar o maior ouro de um contrato, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é evidentemente o número de seguidor, mas sim o quão esse influenciador tem uma audiência qualificada e interessada genuinamente por aquilo que ele carrega como pauta de conteúdo. Incrível, incrível. Eu acho que ficou muito, muito bem explicado. E a gente está trazendo muito essa pauta do lado do influenciador também. Daqui a pouco, eu sei que muita gente que nos assiste, né, muito vem dessa questão de atleta. A gente vai entrar daqui a pouquinho também nessa pauta. Mas pensando um pouco pelo lado da marca. Hoje, por exemplo, existem marcas de diversos níveis e estágios diferentes. Marcas que o cara
acabou de começar a ganhar dinheiro, ele começa a entender, meu, tô tendo um lucro legal, quero expandir, quero começar a ter um influenciador, um marketing diferente. Até marcas gigantescas também que a gente sabe que cometem erros grotescos na hora de contratar pessoas que acabam, né, às vezes contratam um cara que tá completamente manchado na mídia, enfim, acaba tendo. Acho que a gente teve um problema recente, acho que foi a Bis, né? Foi com o Que Felipe teve Neto. Exato. Então, assim, qual é a dica que você dá para uma marca que está querendo começar com marketing de influência, gastar sua verba de marketing com influenciadores? Cara, a dica que eu dou é considere influenciador um canal, tá? Ali é mais um canal que você vai trabalhar a mensagem da sua marca, visando alcançar o seu público de uma maneira mais aquecida, né? Para que a sua mensagem chegue com mais relevância para esse seu público, porque você vai pegar emprestado a semelhança de marca de um influenciador, que é uma persona que tem uma relevância forte em cima de uma audiência qualificada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e não menos importante, talvez até mais importante, é que na sua curadoria, na sua busca por perfis que se assemelhem à sua marca, os valores dele precisam sustentar os valores da sua marca. Se os valores que aquele influenciador trabalha de alguma maneira podem colocar em xeque algum valor de marca seu, né, ou algum pretexto de valor da sua audiência perante ao que você oferece como marca, não contrata esse influenciador. Esse alinhamento de valor é algo extremamente importante para que numa ação de marketing de influência você consiga assegurar, né, de alguma maneira, a melhor performance possível em torno daquela parceria. Perfeito, perfeito. Não, isso é importantíssimo. E muitas vezes são empresas que não têm nenhuma estrutura de marketing, né? Na realidade, não tem ali um cara que é um estrategista, uma pessoa que tem esse know-how realmente, e às vezes acaba gastando um dinheiro absurdo, né? E na realidade eu acho muito interessante até o que você falou, porque muito legal o que você falou, todo mundo já nasce influencer, né? E existe influência de qualquer ramo, né, cara? Acho que se a gente fosse parar pra ficar pontuando aqui seria absurdo, né? Acho que você já deve ter visto influência de qualquer coisa. Cara, E qual a sua importância? Qual você acredita que é a importância, por exemplo, quando a gente puxa um pouco pro lado de influencer, no lado do esporte, realmente? Qual a importância? Você acha que hoje os atletas, sejam eles quais forem, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais de futebol também, mas o atleta é um potencial gigantesco quando a gente fala de influenciador. E eu pergunto isso porque, né, falei que depois a gente ia falar de futebol, mas vamos falar agora, por exemplo. A gente pega muitos jogadores que na realidade são um destaque nos seus clubes, nos seus times, são caras extremamente conhecidos, mas você não vê uma propaganda na rede social do cara, por exemplo. Ou seja, por que ele não é tão atrativo para uma marca às vezes? Você acredita que o atleta tem um potencial para isso? tem. Existem atletas que possuem um potencial gigante, né, para tracionar ali mensagem de marcas parceiras. É, o Neymar eu acho que é o grande case, né, digamos assim. Eu vejo uma movimentação interessante com alguns projetos que eu observei o Vinícius fazer, né? Vejo uma movimentação interessante com alguns nomes que eu já vi criando suas próprias marcas em parceria com grupos empresariais. Isso também é uma oportunidade em volta de marketing de influência para os atletas, porque são grandes influenciadores e que muitas das vezes têm uma atenção muito genuína da torcida, né, dos clubes os quais eles jogam naquele momento, né? Um influenciador gigante hoje, na minha opinião, é o Gabriel, do Gabriel Barbosa do Flamengo. Sim, sim. Você entra nas redes sociais dele, isso fica muito evidente. Ele há pouco tempo fez uma parceria com a Kenner, né, se eu não me engano, de sandálias. Sim, sim. Ele foi a cara da marca, né? Ele também tem o seu patrocinador esportivo, né, digamos assim, que é uma marca de streetwear. E ele também é cantor, né? Ele é rapper. Então, parte parte da atenção, né, que ele tem daqueles seguidores que seguem ele aproveita para doar aquilo, né, ou para fazer um estreito aquilo para os lançamentos musicais dele que vão trazer algum tipo de retorno Muito bom. financeiro para ele também. Então, assim, cara, os atletas, vários, né, no caso, alguns não, né, como qualquer questão, mas assim, vários atletas, principalmente de clubes de ponta, acabam conquistando uma audiência qualificada muito grande, né, e muito genuína. São perfis muito relevantes na sociedade, né? Principalmente quando você está num país como o Brasil, que o futebol é o esporte número um, que está 100% conectado e alinhado à cultura popular, né? Se a gente pudesse fazer um emaranhado, não do lado negativo, talvez possa ser o pão e circo brasileiro, né? Digamos assim. Então, os grandes líderes das grandes equipes, eles vão se
influenciadores gigantescos, né? E obviamente com o potencial de tracionar ali a tua relevância de marca junto à sua audiência conquistada dos muitos canais que eles estão presentes para marcas parceiras. Um cara que é um grande influenciador, né? Em 2018, quando o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, com aquele timaço, ele viralizou durante o verão, numas férias que ele estava passando na Bahia, né, com a esposa dele, que é o Fred, Sim. ex-Fluminense, ídolo do Fluminense, inclusive, né, na época ele estava no Cruzeiro e ele viralizou ali nos Perguntados, né, e o Fred se aposentando agora no Fluminense fez parceria com várias marcas, com Volkswagen, com acho que foi Buscapé, enfim, com várias marcas. Incrível. Entendeu? E isso é muito possível e muito plausível. O que que eu acredito só que deva se ter um cuidado, não prostituir a imagem do atleta também, porque é muito interessante que ele também se resguarde frente às oportunidades de negócio com marcas que flertam, querendo ou não, o interesse e o objetivo de marca principal dele. Entendeu? Então, por exemplo, que nem um influenciador do fashion, do fashion, do beauty do fashion ali, vai flertar muito com marcas desse segmento e não vai fechar com uma casa de aposta e não vai fechar com, enfim, não sei, mas com, entendeu o que eu tô querendo dizer? Talvez um atleta, ele vai ficar um pouco mais nichado no meio dele, entendeu? E a movimentação voltada a marketing de influência de marcas que estão predispostas a patrocinar ou contar, né, com a audiência de atletas seja um pouco mais conservadora ou um pouco mais padronizada, digamos assim. Mas se você parar para pensar, né, o marketing de influência já está na veia da agenda empresarial desses atletas. Porque, por exemplo, vamos lá, você tem um atleta, entendeu? Você é o empresário do Hendrick, né? Olha como é que foi a assinatura dele agora com a New Balance, entendeu? Naquele contrato ali você pode ter certeza que tem um escopo gigantesco de entregáveis em redes sociais do Hendrick para a New Balance. Então, a sustentação do escopo de entregáveis do atleta hoje, num contrato com um patrocinador esportivo que ele vai vir a ter, né, ela já tem como uma base, digamos assim, que ele vai ter um calendário de inserções para aquela marca nas redes sociais dele. Perfeito. Então, é muito interessante que na gestão de uma carreira de atleta você considere fazer uma gestão de mídia e de marca pessoal, utilizando as esferas multicanais que a internet predispõe, porque aquilo vai fortalecer a sua possibilidade de bons contratos com marcas, entendeu? Perfeito, perfeito. Você acredita, quando a gente pensa no lado da entidade esportiva, clubes, por exemplo, a gente poderia citar diversos exemplos, né? A gente pega, por exemplo, o Corinthians, existiu um Corinthians antes e depois do Ronaldo, talvez existiu um Barcelona antes e depois do Ronaldinho, Sim, um Al Nassr antes e depois do Cristiano Ronaldo e por aí vai. E total. você acredita que as entidades esportivas exploram, aliás, acabam não explorando como deveriam o potencial que seus jogadores têm ali, porque são poucos times. E aí eu já quero encaixar uma outra pergunta para te fazer também. Será que talvez essa questão de realmente, não é formação a palavra, cara, mas trazer essa consciência, os clubes não poderiam trazer um pouco mais esse trabalho de fazer o cara entender como se posicionar como influencer, porque ele é um produto do clube, automaticamente, se eles estiverem em evidência cada vez mais a nível pessoal, isso vai servir no coletivo também. E talvez falte um pouco disso. Como que é a sua visão nesse aspecto? A minha visão é que seria muito importante os clubes trabalharem isso com os atletas desde o início, né? Mostrarem para eles a oportunidade de negócio que tem para eles ali, até porque é acessível, né? De alguma maneira. Hoje, de 10 brasileiros, 9 têm um celular, usam internet, né? Então, é, eu tenho uma visão assim de muito alinhamento com a sua. No que se diz respeito aos clubes, deveriam trabalhar isso desde a base, tratando ali o nível de consciência dos atletas em torno da oportunidade que eles têm de alavancar as suas carreiras e de potencializar as suas carreiras, né, utilizando as redes sociais. E, obviamente, isso traz usufruto para a própria marca do clube, né? Perfeito. Isso é fato. E o clube pelo clube, no que se diz respeito à comparação, a equiparação que você fez, como Cristiano Ronaldo e Al Nassr, eu até trago um pouco mais, assim, um pouco mais para trás, como Cristiano e Juventus, Exato. né? Porque ele foi para a Juventus, foi um estouro. O Neymar e o PSG também, né? O Messi, o Inter Miami. Perfeito. Então, você tem um paralelo, que é o seguinte, cara. Assim, o que prende as pessoas no Instagram? Os grandes criadores. O que faz as pessoas perderem tempo no Instagram são pessoas vendo quem cria conteúdo. Ponto. O que faz as pessoas se conectarem ao futebol são os craques, de alguma maneira. São os jogadores.
Todos eles juntos, né? Porque são eles que estão jogando. A bola sozinha não vai para nenhum lugar, né? O Instagram sozinho não vai criar conteúdo, né? Aonde eu tô querendo chegar? Eu verdadeiramente acredito que tem uma linha tênue, porque assim, quem é maior, o atleta ou o clube? Entendeu? E eu acredito que verdadeiramente a linha tênue ela esteja aqui para que o clube, como protagonista, né, da movimentação esportiva, veja que nenhum é maior do que o outro, eles se complementam literalmente. Entendeu? O clube não vive sem o jogador e o jogador não vive sem o clube. Exato. E para aquele jogador que hoje talvez pudesse ser maior do que um clube ser desse tamanho, algum clube teve que foi maior do que ele, deu a oportunidade para ele se tornar daquele tamanho. Perfeito. Entendeu? Então, são duas marcas relevantes, o atleta e o clube, que se complementando geram um buzz muito interessante quando a gente vai analisar via mercado. Entendeu? Então, de alguma maneira, eu verdadeiramente acredito que assim, os clubes já estão se movimentando, pelo menos na minha opinião, né, para extrair o melhor possível das oportunidades que as redes sociais trazem para eles, né? Hoje o clube tem uma relação direta com a torcida que ele não tinha. Antes ia ser só via TV ou estádio. Entendeu? Hoje a torcida acompanha o clube diariamente na internet, protesta diariamente, se manifesta diariamente, né? Deixa sua opinião diariamente, né? O clube consegue levantar, por exemplo, a opinião coletiva dos sócios para tomar alguma decisão de maneira muito fácil e rápida, via internet, via redes sociais. Entendeu? Então, de alguma maneira, essa disrupção de mídia, né, que abriu ali a oportunidade de todo mundo ser emissor de informação, e nesse caso do futebol ou de qualquer outro esporte, a torcida está um pouco mais próxima do clube, basta o clube fazer a gestão certa, né, de relacionamento direto com a torcida, né, de relação direta com a carreira do jogador e com o protagonismo que o jogador tem que ter na sua carreira, para que essa linha tênue seja cada vez mais complementar e no final do dia isso gere resultado de negócio para todas as partes envolvidas, né? Para a torcida satisfeita com a promessa do seu clube, para a recíproca que o seu clube tem mediante os torcedores, né? Para o jogador mediante o clube, visto que o clube é contratante dele, e para o clube mediante o jogador, visto que o clube investe nesse jogador. Perfeito, entendeu? perfeito. Não, isso é incrível. Eu acho que eu compartilho da sua opinião também de que realmente os clubes, as entidades esportivas, né, perdem muita oportunidade de negócio quando abrem mão de trazer essa noção para o atleta, porque a gente está falando de atletas, cara, que na sua grande maioria vem de regiões extremamente pobres, são caras que da noite pro dia tem ali 1 milhão na conta, o cara começa a ter 1 milhão de seguidores também, e ele literalmente não sabe explorar aquilo. A gente tem quantos luvas de pedreiro não existe por aí, que na realidade o cara às vezes tem acesso a locais incríveis, mas será que não poderia ser melhor explorado? Será que não poderia estar gerando mais através dessas oportunidades que eles têm? Mas quem que vai formar isso na cabeça do cara? Então, isso é um detalhe muito importante. E pensando um pouco também em relação a mercado, né? Falando algo um pouco mais amplo, né? Eu sei que você é um cara extremamente atualizado e principalmente quando a gente fala dessa parte de marketing, e nesses próximos anos, o que você vê como tendência nesse ramo? De marketing de influência Exato. geral. Cara, eu vejo como tendência a sacramentação de que influenciador talvez seja o melhor ativo possível para a escalada de negócios em 2023 em diante. Entendeu? Eu acho que isso vai se sacramentar. Entendeu? Tipo, é nítido, né? Se você pegar as 10 marcas brasileiras que mais cresceram em 2023, todas elas usam influenciador muito bem, tá? O outro ponto é que todo mundo é influenciador, né? E o famoso UCG, né? Que é User Generated Content, né? Vai entrar num paralelo de crescimento a nível de dominar o mercado, que é literalmente as marcas usarem os seus clientes como criadores de conteúdo. Perfeito. Entendeu? Utilizando da premissa de todo mundo é influenciador. Porque nada mais genuíno do que uma pessoa que, em tese, não é um influenciador profissional, mas que usa a minha marca, postar a minha marca por vontade própria e por própria satisfação para uma comunidade de seguidores pequena, que provavelmente são parentes e familiares e que são muito próximos e íntimos dela. Porque quando a gente fala de um grande influenciador, por mais que ele tenha 2 milhões de seguidores, a gente fala da relevância e da intimidade que ele tem com a audiência dele. Exato. Né? Logo, quanto menor essa comunidade, talvez mais íntimo ele seja ainda dessa comunidade. Entendeu? Então as marcas vão usar muito, né, do UCG nos próximos anos e que, na minha visão, abre uma oportunidade de mercado gigantesca, entendeu? Para a criação de comunidade.
né? Aí eu acho que quem sai ganhando, inclusive, são as marcas, tá? A gente está falando até talvez de ativações muito mais econômicas, né? Isso, Então, isso. Muito mais otimizadas, com mais amplitude, né? Operações difíceis, às vezes, de serem gesticuladas, aonde você muitas vezes vai depender de plataformas digitais com auxílio de inteligência artificial, né? Para, de alguma forma, alinhavar essas estratégias, né? E o resultado dessas ações. Mas você já viu algumas empresas se movimentando nesse sentido, até testando. fantástico. E hoje o Brasil, na realidade, você com certeza sabe falar isso de uma forma muito mais precisa para nós, mas é um dos países que mais realmente, até é redundante falar isso, mas onde as pessoas são mais influenciadas por influenciadores, né? Então hoje o poder de compra ele se torna muito mais forte quando você tem influenciadores realmente ali que impactam aquela comunidade. E o brasileiro tem esse costume, né? De muitas vezes, pô, às vezes o cara nem quer aquilo, mas viu a pessoa que ele gosta falando, oferecendo, pô, vou comprar também. O brasileiro tem essa abertura, essa facilidade quando a gente fala de influenciadores? Cara, O o Brasil, consumidor brasileiro, na realidade, né? sim, tem. Tem, e Bernardo, da onde você está tirando isso? A gente não tem nenhum relatório aqui aberto na nossa frente para eu trazer isso para você, mas sim, eu já li relatórios que comprovam isso. O Brasil é o número um no mundo em influenciadores profissionais e o número dois do mundo em relação a usuários nativos digitais que estão consumindo conteúdo o tempo inteiro. Fantástico. Entendeu? Então, se você partir dessa premissa, né, o que compõe o ambiente da rede social é a geração de conteúdo. Logo, se a gente é o número dois no mundo em relação ao consumo de conteúdo nas redes sociais, a gente consome muito conteúdo de creator, né, de quem cria conteúdo, e compra muito através da narrativa que eles impõem para nós. Impõem não, né, mas oferecem para nós, junto com as marcas, Perfeito. né? E é aquilo, cara, assim, o ambiente digital, ele literalmente trouxe a oportunidade das marcas terem mais um canal de aquisição, né, de leads e, consequentemente, de clientes, né? Mas ali dentro, quem dita a regra do jogo é quem cria conteúdo. Então é muito mais vantajoso uma marca chegar no seu público-alvo utilizando da marca pessoal de um influenciador que tem uma comunidade aquecida do que muitas vezes chegar com a sua marca fria, digamos assim, para uma audiência que de alguma forma vai consumir um conteúdo direto dela, sabe? Então, o influenciador, no fim do dia, ele literalmente traz a oportunidade da marca tracionar mais venda, porque ele tem uma comunidade já muito aquecida em torno da pauta dele. Muito bom, muito bom. Cara, isso é muito interessante. E até pensando num contexto agora também, você é um cara que fala com uma extrema autoridade no assunto, isso é muito legal. Pô, Mas você que é um cara isso, que jovem, né, honra, velho? cara. Quantos anos Sou, você sou. tem? Tenho 26. Olha só, cara. Pô, o cara fala com uma autoridade incrível. E quando você percebeu, quando o bichinho do marketing te picou ali, você falou, cara, eu quero fazer isso pra minha vida. Cara, é interessante, porque vou resumir essa história rapidamente, né? Realmente, se eu for analisar, assim, mercado e experiência em áreas, etc e tal, até por estar inserido no mercado, talvez eu possa ser considerado jovem, até em detrimento da minha própria operação, na 55 já são 6 anos aí, né? Enfim. Mas por que isso aconteceu, cara? Porque o marketing de influência, ele é recente, né, como operação assim estável, né, de marketing e negócio, mas eu comecei desde o início dele. Então, por mais que seja recente, eu já tenho uma experiência que é o tempo de vida útil desse Consolidado ali, né? conceito, exatamente. E trazendo um resumo para você do meu breve histórico, digamos assim, até chegar aqui, foi o seguinte, cara. Eu na época da escola ainda, nem na faculdade, na época da escola ainda, segundo ano do ensino médio, eu comecei a ser promotor, eu comecei a ser o famoso RP, digamos assim, de alguns eventos, né? Legal. E a coisa foi andando, né? Foi meu primeiro trabalho, em parceria com produtores de eventos locais. E a coisa foi andando, eu fui tendo oportunidades, eu fui, de alguma maneira, tendo um tato, digamos assim, com esse tipo de trabalho, gostava de fazer. Até porque o motivo que na época eu me predispus a fazer isso foi porque eu não trabalhava ainda, meus pais não me ajudavam com dinheiro para fazer night, digamos assim, se recusavam a isso, falavam, cara, quer dinheiro para night, vai trabalhar, né? E eu uni os dois mundos, cara, eu quero ir na night e tenho que trabalhar. Pô, vou trabalhar na night, vou estar na night e vou, né? Achou o caminho. Enfim, eu recebi uma oportunidade, abracei e aquilo foi, de alguma forma, se alavancando.
E aí um belo dia, um produtor parceiro teve um gap no evento dele, onde a pessoa responsável por cobrir a produção de conteúdo para um patrocinador, que era uma vodka na época, até faltou. E ele tinha uma relação muito bacana comigo, chegou para mim e falou, cara, você cuida disso para mim hoje? Aí eu falei, beleza, o que é para fazer? Ele deixou claro a questão de briefing, né, e objetivo de conteúdo, eu fui, fiz, e depois ele literalmente me estabilizou como um cara de conteúdo também nos eventos dele, além da parte de promoter, né? Abriu as portas para E você. ali foi o primeiro gap meu em relação a marketing, entendeu? E eu comecei a me informar mais sobre isso, né? E resolvi fazer uma experiência, né, de marketing numa universidade que foi a qual eu me inseri depois, que foi a SPM. Tinha um Day Experience lá para você experimentar como é dentro da faculdade, né, de marketing durante um dia. No dia o case, inclusive, foi o Rock in Rio, que é uma marca que eu sou, porra, puta fã. Legal. Né? Então, na época ali, inclusive, porra, os olhos brilharam, digamos assim. Eu falei, mano, vou fazer isso mesmo de faculdade e vamos pra cima. Entrei na faculdade, no primeiro período da faculdade comecei a empreender. Eu me uni com alguns amigos no Rio de Janeiro e a gente lançou um evento, né? A gente chegou a fazer umas 4 edições bem-sucedidas desse evento, né? E junto a esse paralelo de evento próprio, né, que foi meu primeiro empreendimento, também entrei no núcleo de eventos da minha faculdade. Então eu também era responsável pela formulação de eventos da minha faculdade. Junto a esses dois paralelos, eu resolvi virar DJ. Caramba. E o que acontece, cara? Eu realmente tracei uma carreira como DJ, relacionamento com gravadoras, lançamento de música, agenda, enfim. E teve um momento ali, cara, que eu comecei a me ver muito mais como manager da minha própria carreira do que propriamente como artista. Aham. Tá? E nesse momento, eu namorava uma menina que estava começando a tracionar muito bem no digital. E eu cheguei para ela e falei assim, cara, vamos colocar isso para jogo, esse projeto aqui, tu vai virar influenciadora, entendeu? E deixa eu te agenciar, porque eu tô a fim de abrir uma empresa de agenciamento, eu acredito nesse mercado, eu começaria em conjunto com você, ela topou, deu super certo, num paralelo aí de 6 meses, 1 ano, e dentro desse paralelo de 6 meses, 1 ano, eu comecei a agenciar outras 2 influenciadoras, né? E entrei no ano de 2019, o qual eu terminei o ano ali com mais ou menos 7 influenciadores no cash. Fantástico. Ainda era DJ. Veio a pandemia, que foi o boot up da minha empresa, né? Os eventos acabaram, eu deixei o projeto artístico do lado e foquei 100% em construir minha empresa, até porque aquele momento foi um momento de muita entrada de dinheiro, de muito crescimento exponencial, de muita gente nova chegando na casa, entendeu? E eu literalmente ali, pô, o que eu faço agora, né? Tipo, as oportunidades estão aparecendo, a gente tá crescendo pra cacete em tempo recorde, como é que eu estruturo isso tudo? E deu super certo, graças a Deus. Então, de lá pra cá foi um crescimento exponencial, assim, super genuíno, e eu sou muito grato a todos os parceiros, enfim, marcas, influenciadores que eu confio no nosso trabalho. Mas, resumidamente, foi isso que me fez chegar até aqui como empresário Bacana, desse setor. cara. Tudo na vivência mesmo, Tudo na vivência. garra. Esse é Tudo o na diferencial, vivência. né, cara? Não foi só num Na projeto, trincheira, né? exatamente, cara. Eu acho que na vida, assim, não tem espaço só para teoria, né? Ainda mais num mundo cercado com ambiente digital e com essas experiências que de alguma maneira circundam todos os ambientes que a gente, né, circula, digamos assim. Você tem que testar e mensurar. Você tem que testar e mensurar, errar e corrigir rápido. E são as microações de dia a dia ali que vão te levar para o resultado que você almeja. É o diferencial. Não, fantástico. E quando a gente fala de questões artísticas também, que os influencers estão literalmente interligados, né? Isso é uma pauta muito importante. Quais os diferenciais? Claro, se a gente for começar a falar, Nordeste também é uma região muito rica nessa Riquíssima. pauta, é incrível. Mas quais os grandes diferenciais dessa ponte aérea quando a gente fala desse lado artístico? No Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente por você estar lá, existe alguma estratégia também pela localização? Como que você vê esse mercado? Cara, assim, se diz em relação ao influenciador em si, Exato. não vejo nenhuma diferença. Tipo, assim, o que vai determinar as características de cada um é o acervo cultural que ele tem e de experiência de vida que ele tem. Perfeito. Cada indivíduo é um e logo cada influenciador também é um, né? Um projeto de influenciador personificado, que ele é quase um personagem, digamos assim, ele precede a queda se for falso, ou então ele vivencia uma áurea se ele for genuíno. Legal. Entendeu? E a geolocalização não vai importar muito, até porque, por exemplo, você tem perfis no Nordeste, pô, mega explodidos, que, sei lá, talvez o segundo pico de audiência dele não seja nem uma cidade do Nordeste, seja São Paulo.
E você tem um perfil de São Paulo, por exemplo, que o segundo pico de audiência dele é Teresina, não é nem Rio de Janeiro. Fantástico. Entendeu? É porque o poder de escala e a curva da internet é totalmente diferente do que a gente tem como imaginário de negócio que está ali naquela praça, naquele local e vai atender aquela demanda reprimida, né? A internet possibilita você romper essa barreira e talvez um influenciador gigante do Brasil ter mais seguidores fora do Brasil do que propriamente dentro do Brasil. Perfeito. Entendeu? Então, é mais ou menos nesse caminho. E como que você construiu essa ponte logo no início, até porque a gente está falando de uma experiência relativamente curta ainda, né? 6 anos muito bem vividos, mas 6 anos a gente sabe que ainda é um período curto Sim. frente a tudo que você ainda vai viver nessa área. Como que você construiu essa ponte entre, beleza, eu identifiquei aqui um talento, isso voltando lá no começo, eu identifiquei um talento, como que eu vou interligar isso a tornar esse talento financeiramente inteligente? Pô, você começou a buscar empresas, você começou a bater na porta Como foi esse Cara, start? sendo muito sincero com você, eu tinha uma visão que era a seguinte, né? As marcas vão procurar as audiências na internet, Perfeito. né? E o influenciador, ele é uma pessoa que retém a atenção de uma grande audiência, ou de uma audiência forte. Dentro dessa perspectiva, né, seria muito mais barato a marca alcançar 300 mil pessoas com o meu influenciador do que com um programa na TV. Né? E você ainda abria a possibilidade de marcas menores tracionarem essa audiência gigantesca para elas. Legal. Marcas que estavam se criando naquele momento, porque é um campo muito novo no mundo, não necessariamente para mim, para gente, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu tinha a visão de que as marcas iam procurar as audiências qualificadas desses influenciadores, né? Nesse caso, o influenciador ele seria a porta de entrada para essas propostas, e a partir do momento em que uma chega, irmão, Entendi. você escala o mercado. Muito bom. E aí começa. E aí começa, é degrau por vai degrau. bombando ali, né, Degrau pô? por degrau. Que Né? legal. As marcas tendo seus próprios canais nas redes sociais também. Então, por exemplo, eu não vou enviar pelo perfil da minha empresa ou pelo meu perfil, que na época era inclusive anônimo. Digamos assim, influenciador, você que está com 400 mil seguidores, em 2019, digamos assim, chega lá para a marca do teu segmento que tem quase a mesma quantidade de seguidor que você ou até menos, e envia uma mensagem falando que você gostaria de trabalhar com eles e se teria um Legal. contato do departamento de marketing, entendeu? E eles enviavam um e-mail, a gente começava a escalar a oportunidade de negociação, A enfim. abertura ela é muito mais prática, né? Quando a gente tá falando Era muito mais, cabeça até com porque assim, cabeça, cara, né? você teve uma crescente, vamos lá, as principais plataformas que determinaram a comercialização de publicidade, né, como influenciadores foi, no primeiro momento, Instagram e um boom com TikTok e YouTube, tá? No Facebook, por mais que no Orkut também na época, por mais que você já tivesse influenciadores, essa movimentação não era muito comum, porque eram plataformas que, inclusive na época, antes dessas que eu citei agora, elas não traziam a oportunidade de conteúdo efêmero, que é o conteúdo do dia a dia, que é o conteúdo de rápido consumo, e que faz você estar todo dia entrando e toda hora tentando entrar mais um pouquinho dentro da plataforma, consumindo algum tipo de conteúdo de quem você segue. Perfeito. Entendeu? Então, quando isso veio, né, possibilitado pelas próprias plataformas, o tempo de consumo de mídia do usuário aumentou, né? As marcas começaram a ver que o usuário consumia mais conteúdo dentro do celular do que na TV ou em outros canais, né? E fazia muito mais sentido as marcas estarem ali, de alguma maneira, conseguindo tracionar a audiência qualificada para ela e para a mensagem dela através desses perfis ou na internet no geral. Perfeito. Entendeu? Então, assim, foi mais ou menos nesse sentido que a coisa começou a acontecer. Pô, fantástico. E você falando tudo isso, eu tenho certeza que a galera que tá assistindo daqui a pouco vai começar a mandar o direct ali, pô, me agencia, pô. Que isso, pô. E esse é um ponto muito importante que eu já queria entrar agora também. Até meu tempo tá voando, o papo tá muito bom, mas caminhando pra nossa parte final também. Talvez quem tá te assistindo e fala, em algum momento eu quero me tornar atrativo, né, literalmente, para gestores de carreiras, como é o seu caso. Para quem vai começar, qual é a dica que você dá? Por onde esse cara, essa mulher que sonha em ser uma influencer, um influencer, tem que começar, mesmo tendo ali talvez 100 seguidores? Cara, na minha visão, a pessoa, né, o indivíduo, ele precisa levar para o mundo aquilo que de alguma maneira vem dele. Ah, Bernardo, isso é muito poético e filosófico. Vamos A lá. essência dele, né? Cara, seja você e leve para o mundo o que você acredita ser de valor. Entendeu? Se é a sua rotina, que é algo de valor, e você é satisfeito com ela, e você consegue ter resultado na sua vida através dela, e você acredita que você vai auxiliar as pessoas assim, se é através de um conteúdo de entretenimento, né, interativo, que você procura gerar valor de alguma maneira e retribuir a atenção que você vai ganhar das pessoas. Agora, eu diria que
você que quer ser influenciador, você precisa entender que você precisa gerar valor. Gerando valor, você ganha a atenção das pessoas, né? A maneira mais fácil de gerar valor é criando conteúdo. E esse é o asset, né, que faz um influenciador começar a ter a atenção das pessoas. Então, gere valor através da criação de conteúdo, ganhe a atenção das pessoas, retroalimente essa atenção das pessoas com mais geração de valor via conteúdo e faz essa bola de neve girar ao seu favor, criando uma grande audiência, uma comunidade forte, aquecida, que certamente você vai tracionar aí grandes oportunidades de projeto, de carreira, enfim, daí por diante. É mostrar aquilo que você faz bem e realmente investir naquilo, né? Com Isso, essência, de uma forma isso, verdadeira, isso. sem ser superficial, isso que engaja, né? É isso que engaja. Se você, por exemplo, vamos botar aqui, tu falou dele hoje nesse podcast, o Luva de Pedreiro. Você vê muita gente falando que aí, você quer ser influenciador? Tem que ser essa estratégia, isso, aquilo, outro. O Luva de Pedreiro, ele foi o quê? Ele foi genuinamente ele. E ele conseguiu ter a atenção das pessoas. E depois ele começou a produzir mais conteúdo, fazendo o quê? Sendo ele. Fazendo aquilo que fez com que as pessoas doassem atenção a ele, né? Então, de alguma maneira, ele gerou valor, ganhou a atenção das pessoas e retroalimentou essa atenção doada para ele com mais conteúdo, com mais geração de valor, né? E essa é a regra do jogo da influência. Fantástico, Entendeu? fantástico. Uma pauta importante até para talvez quem está chegando aqui, a primeira vez que está acompanhando o nosso podcast, através dessa audiência desse cara maravilhoso que está com a gente, o aspecto SG ele traz 3 pilares ali quando a gente fala de lado ambiental, social, governança, que são pilares muito abrangentes, né, e que podem ser carregados para qualquer área de atuação. E uma das pautas muito importantes quando a gente fala de governança, a gente traz o lado do compliance também. Isso é muito legal. Quais são os cuidados que principalmente o influencer, no seu ponto de vista, tem que tomar ao linkar a sua imagem a uma marca? Porque a gente sabe que no momento, às vezes o cara tá quebrado de grana, chega um direct ali para ele, meu irmão, vou te pagar tanto, minha querida, vou te pagar tanto e eu quero que você exponha isso, isso e isso. Às vezes a pessoa nem quer nem saber, ó, tá aí meu Pix, beleza, o que que eu falo, faz o vídeo, posta, e de repente aquilo se torna um problema gigantesco, porque não olhou aí quem é a empresa, não olhou o histórico, não viu do que se trata. Quais são os cuidados que você citaria que são muito importantes para os influencers? Eu diria que são os mesmos que eu falo para as marcas, né? Para a marca não errar, a gente até falou já aqui hoje, né, um pouquinho disso, para a marca não errar na contratação de um influenciador, o influenciador não pode errar na parceria com uma marca. Se aquela marca, de alguma maneira, fere os valores dele, né, ele não pode fazer aquela parceria. Ele não pode fazer e participar daquele projeto, porque de alguma maneira aquilo vai ferir a confiança, a credibilidade que a audiência dele doa para ele, né? E o influenciador não é nada sem a sua comunidade ao lado dele. Perfeito, perfeito. Então, é realmente estar alinhado com seus valores, né, com seus princípios. E, cara, isso é incrível, isso é incrível. Acho que a gente conseguiu trazer um overview muito bacana aqui sobre a área, sobre o que se trata. E eu tenho certeza que muitas vezes isso acaba deixando muita gente que está assistindo também mais curioso. Eu quero acompanhar um pouco mais do seu dia a dia, onde a galera pode estar te encontrando, te acompanhando rapidamente. Eu acho muito legal. Fala um pouquinho. Fora do marketing, quem é você? Quais são os seus hobbies? O que é que você gosta de fazer? O que é que eles vão encontrar nas suas redes sociais? Cara, a galera pode me acompanhar no Instagram, @berromaguera. É a rede social que eu mais uso, né? Mesma coisa TikTok, mesma coisa LinkedIn, mas a rede social que eu mais uso, mais exponho minhas opiniões, meu dia a dia, é realmente o Instagram. Então pode me seguir lá, vai ser um prazer ter todo mundo que vier através, né, desse episódio e de outros. Enfim, e cara, meu dia a dia é literalmente baseado naquilo que eu acredito ser o que fomenta a oportunidade de crescimento para mim, para minha empresa, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que de alguma maneira eu me conecto, para um mundo melhor. Então, eu sou uma pessoa, né, assim, realmente assim, muito alinhada com um propósito e com construção a todo momento. No que se diz respeito a trabalho, estou sempre construindo, seja através da minha operação empresarial, de sociedades que eu faço parte, ou de projetos que de alguma maneira eu também faço parte, né? E alinhado a essa agenda que
né, vai para o mundo via conteúdo nas minhas redes sociais. Eu também tenho a minha agenda pessoal, né? A maioria dos meus hobbies são conectados aos esportes que eu pratico, Legal. seja a musculação, a luta, o surf, né, a corrida, enfim. Eu tenho um estilo de vida bem ativo e voltado, né, para health lifestyle, vida saudável, enfim, autocuidado, né? Valorizo muito isso e meu tempo com a família, de curtição, viajando, enfim. Então, de alguma maneira, eu costumo elencar ali na minha rede social o meu dia a dia como empresário, junto ao meu lifestyle pessoal, e exponho isso mesmo, de alguma maneira, para interagir com as pessoas, levar para o mundo alguma mensagem positiva em torno daquilo que eu acredito ser positivo para mim, e de alguma maneira somar também com a perspectiva de vida de pessoas que me doam atenção ali. Afinal de contas, todo mundo é influenciador, Com inclusive certeza. a gente, né? Esse é seu slogan, né? Todo mundo é influenciador. Desde o momento que nasce. Exatamente, cara, é incrível. Quero te agradecer imensamente pela sua presença. Cara, prazer todo Para meu, nós cara. seria um Uma grande honra estar desejo aqui. a gente ficar horas aqui falando. Infelizmente o tempo nos limita, mas eu achei bacana que você conseguiu trazer de uma forma, um assunto talvez complexo para algumas pessoas, mas de uma forma muito natural, muito Pô, muito fico feliz. autoexplicativa. Isso, Fico isso, feliz. isso é muito Um legal. grande desafio para a gente da área, para mim, é levar didática em torno de assuntos que, talvez até pelo certo conservadorismo da indústria publicitária, não só brasileira, né, mas mundial, com muitos códigos, né, com muitas premissas de alinhamento a um idioma estrangeiro, enfim, daí por diante, às vezes fica um pouco complexo da grande parte da população entender ou ter um acesso didático, né, Exato. ao que a gente usa no dia a dia, que sai um pouco da bolha de bastidor, enfim. E eu verdadeiramente acredito que isso seja muito genuíno, porque afinal de contas, como eu falei, né, todo mundo é influenciador e isso é uma oportunidade gigantesca para mudar a vida de pessoas, para que elas fortaleçam as suas pautas pessoais, as pautas dos seus negócios, as suas carreiras, né, as suas visões, enfim, e compartilhem com o mundo aquilo que elas verdadeiramente acreditam ser genuinamente melhor. Perfeito, Entendeu? fantástico, fantástico. E eu citei, né? É um exemplo vivo, né? Eu falei, siga nas redes sociais mesmo, porque você traz uns insights muito bacanas ali, umas análises, Eu fico feliz, alguns cara. cases, algumas situações ali muito bacanas. Então, realmente acho que a gente filtrar e focar em conteúdos que são enriquecedores pra gente é uma pauta muito importante. Parabéns por você ser uma das pessoas que Porra, animal. transmitem Fico super e feliz. contribuem para sua audiência. Então, quero agradecer imensamente. Para nós foi um prazer gigantesco te receber aqui. A casa é Prazer, sua. todo meu. Em nome do Grupo Arnone, em nome do Instituto Sempre um Global, prazer. sabe que você é muito bem-vindo. E para você que está nos acompanhando também, não poderia finalizar esse episódio sem lembrar. Se inscreve no nosso canal, semanalmente a gente tem conteúdos incríveis aqui, pessoas incríveis agregando, somando com seus conhecimentos e você pode ter certeza que a cada episódio vai ser uma oportunidade de aprender mais. Então, se você está assistindo pelo YouTube, siga o nosso canal. Se você está ouvindo também pelas plataformas digitais, fiquem de olho também em todas as novidades. Vocês são muito bem-vindos. E qualquer dúvida também, qualquer sugestão de conteúdo, não deixa de comentar aqui. Aproveita esse espaço também. Se for algumas perguntas específicas também, procure pelo Instagram do Bernardo também, que com certeza ele vai somar muito. Meu querido, Tamo obrigado, junto. meu. Foi um prazer te Prazer, ter. todo Viu? meu. Até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu, pessoal.